Eu sou Emanuele Ferreira. Eu sou Mariana Venturini. E está começando o Em Pauta Cast. Finalmente. Saudade. E essa semana, né, de início aqui, dessa retomada, né, que nós estamos tendo, nós vamos iniciar uma série muito importante para nós mulheres e também, né, para homens também, porque para famílias, né? Para a sociedade. Vamos botar nesse ponto, inclusive. Que é uma série sobre casamento. E eu estou muito empolgada, porque eu amo falar sobre casamento, né? A gente é novinha, né? A gente é super novinha, mas a gente gosta desse assunto de relacionamento e nós entendemos que não tem como a gente falar de mulher, falar de família, se a gente não tocar especificamente no tema casamento. Então, nós vamos começar, e eu quero já chamar a Mariana, porque a Mariana vai introduzir pra gente, né, esse primeiro tema dentro dessa série. Então, você que está nos assistindo agora, fica ligadinho, porque vão ter outros episódios, e você com certeza será muito abençoado ouvindo o que nós vamos falar aqui. Eu vim pra cá, né, agora já abrindo aqui, né, eu vim pra cá e eu tava orando e eu falando com o Senhor sobre isso, porque nós precisamos que, de fato, mulheres se levantem como uma voz profética, uma voz que se posiciona, né, a respeito da verdade e a respeito do casamento. Né? A gente ouve muitas distorções, nós passamos por muitas distorções, seja numa família, né, núcleo, seja você aí casada, né, no seu próprio casamento. Todas nós vivenciamos, né, desafios, crises, eu acho que isso tem que ficar muito claro. E a gente vai falar durante os episódios. Né? Durante essa série inteira, vocês vão ouvir, né, de mulheres reais, né, a perspectiva do casamento e, obviamente, com base na Bíblia, na palavra de Deus, na palavra que nos cerca, na palavra que nos fundamenta. Então, Mariana Venturini vai começar falando. Eu acho que é importante a gente falar sobre como o casamento nos amadurece, né? Nos faz crescer. E eu queria a sua perspectiva, porque a minha, gente, é super extensa. Mas eu gostaria da sua perspectiva, né, que você começasse essa série, esse bloco, vamos colocar assim nesse bloco, falando um pouquinho, e a gente vai conversar sobre esse tema hoje. Sim, vamos lá. A gente vai dividir as nossas opiniões, né, os nossos aprendizados. Mas eu acho que nada melhor do que começar falando que o casamento, ele é uma escola, né? Uhum. E a primeira coisa que o casamento quebra na gente é o egoísmo. Nossa! E por isso que ele nos ensina tanto, porque uma coisa é você, assim, lidar com amizades, onde você pode ir e vir quando quiser. Agora, quando você está dentro de casa com uma pessoa que você tem que dormir todos os dias, então isso vai ali te moldando, né? Só que a gente não nasce pronto, ninguém casa sabendo estar casado, né? E aí que eu acho que vem muito dos problemas que as pessoas enfrentam, porque elas não sabem como é e elas não buscam saber. E nós, como cristãos, a gente sabe que o primeiro passo é pedir sabedoria a Deus, né? Sim. A palavra diz, né? Se você não sabe, pede a sabedoria ao Senhor que Ele te dá. E aí eu creio que tudo que vem falando na Bíblia, né? A mulher sabe dificultar, então Ele vem nos instruindo a pedir sabedoria ao Senhor. E isso vai nos amadurecendo. É claro que eu acredito também que esse amadurecimento no casamento trata-se de ser resiliente também. Você, cada dia, superar os obstáculos e aprendendo com o outro. Como a gente aprende com o outro? Às vezes eu falo até pro meu marido, para ele e para mim mesma, ele nem sabe o quanto ele me ensina. Uhum. E às vezes é o próprio Senhor trabalhando ali na pessoa, né? Com certeza gente. É o Senhor. É como a Bíblia diz, né? O ferro afia... ferro afia ferro. E o casamento, né? Ele, de fato, é um instrumento. Eu vejo como um instrumento de Deus para nos moldar o nosso caráter, moldar a nossa... Nos forjar, né? Como mulheres, nos forjar como mães, nos forjar como pessoas, né? Se você se deixar moldar. Porque a grande questão é essa, né? A mulher sábia, ela permite ser moldada através da escola do casamento. Agora, a mulher tola, ela utiliza o casamento como um instrumento de destruição. Porque ela mesma, com as próprias mãos, derruba e destrói tudo que ela construiu. Então, a disposição de ser moldado, né, de ser moldada dentro desse relacionamento que é o casamento, né? Porque eu vejo o casamento como aliança, né? E aí, assim, é o total, né? Aliança que está acima, inclusive, desse relacionamento. Porque, às vezes, a gente tem uma perspectiva errada,
né? A gente entende que é o relacionamento. E aí o casamento cai muito no descrédito. Porque se a relação tá boa, tá tudo ótimo. Agora, se a relação tá ruim, o casamento tá ruim. Sendo que o casamento, ele é o instrumento acima, né? É a aliança que envolve aquelas duas pessoas, né? E, obviamente, quando você tem essa aliança diante do Senhor, que aí faz completamente diferente, essa aliança diante do Senhor, você não está apenas num relacionamento entre duas pessoas. Né? Mas sabe o que eu acho que é mais assim, intrigante? Porque na questão do egoísmo que eu comecei falando. Porque as pessoas, elas esperam o casamento para ser feliz. E acho que isso quebra com elas quando a gente fala que não necessariamente é para você só ser feliz, é para fazer o outro feliz também. Mas isso é muito da nossa criação, né? Eu fiz, há alguns dias atrás, 11 anos de casada, né? Parabéns. Casada, 11 anos, Meus pais faziam hoje 41 anos de casada. Nossa! Gente, né? Tínhamos que chamá-los aqui para compartilhar conosco. Chaves! Nossa! Porque, gente, assim, quanto mais tempo de casada eu tenho, mais eu vejo o preciosismo dessa relação e o quanto a gente aprende ao longo do tempo. O que eu aprendi lá com 1 ano atrás, 1 ano de casado, 5. Quando você chega com 5 anos de casado, você já se acha. Não sei se acontece isso. Você se acha, uau, 5 anos de casado. Você acha que tem que ter filho. É o momento que você acha assim, não, tem que ter filho, tá ótimo, a relação tá maravilhosa. Só que 5 anos de casado, ele é só o início daquilo que você ainda vai vivenciar, de transformações profundas que você vai encarar por conta do casamento. Então, assim, e aí, puxando o gancho dos meus 11 anos, né, de casado, eu comecei a refletir. E aí eu vi um vídeo, né? O meu marido me compartilhou comigo um vídeo do nosso chá de panela. E aí eu fiquei olhando ali, né? Eu tava com um arco de noiva e ele com um arco de sapo. Com o negócio. Eu fiquei, meu Deus do céu. Esses são estigmas que a gente coloca, né? E aí, quando eu fiquei avaliando ali, eu falei, gente, tão novinha. Meu Deus do céu, não tinha nem noção do que é viver. Ah, meu pai. Mas a gente vai pro casamento. Aí eu fiz uma reflexão, fiz um texto no meu Instagram eu compartilhei esse vídeo e fiz um texto falando sobre o quanto a mulher, ela vai para o casamento com um anseio de ser salva. Né? A gente tem aquela ilusão do príncipe encantado, né? Então, o príncipe encantado, e eu falo isso no texto, eu fui procurando um príncipe encantado, um homem perfeito. E aí eu tive que aprender a lidar com um homem real e verdadeiro, né? Ele não deixa de ser alguém específico e especial para mim. Né? Porque às vezes a gente acha que o príncipe é o perfeito. Né? Então, quando você lida com as imperfeições do outro, porque o casamento, ele te abre uma janela que você vê o outro desnudado mesmo. Sim. Porque aí você encontra ali, você vê o caráter, muitas vezes você vê coisas que você não conhecia antes. Né? Então, as circunstâncias são outras. As circunstâncias te apresentam uma outra pessoa, inclusive. Porque uma coisa é você namorar. Uma coisa é você estar noivado, noivo. Outra coisa é você estar ali, até morando junto. Não é igual. É diferente. Não é igual. Não é igual. Casamento é outro nível. É outro nível. Então, você vê a verdade sobre aquela pessoa. Sim. E, às vezes, a verdade sobre o outro. E sobre nós mesmos, tá? Porque primeiro a gente sempre olha pro outro, né? Mas quando a gente é colocado na parede para olhar para nós mesmos, que aí é o grande lance, sim, né? Que comigo, né, na minha experiência, foi muito importante. Irei ainda um dia compartilhar. Você se pega assim, meu Deus, eu não conhecia essa face. Sim. Não conhecia essa parte do meu marido, não conhecia essa parte minha. Onde eu estava, né, nesse tempo todo que eu não vi isso, né? Então, o casamento, ele te leva para essa realidade nua e crua do outro. E aí que o amor, ele tem que ser provado. Aí o amor é provado. Entra a questão do amor ser uma decisão. Exato. Porque você amar o príncipe encantado é muito fácil. Agora, claro, você amar uma pessoa real é decisão. Exatamente. É você decidir todos os dias lidar com as imperfeições dela, crendo que o Senhor está moldando porque Ele está, né? E essas imperfeições, inclusive, estão te moldando. Sim. Né? Porque muitas das questões, né, do meu marido, ele me faz ter uma posição de uma mulher diferente do que eu teria, sim, talvez, se ele não tivesse
aquela personalidade, Sim. né? Então me faz ser melhor porque eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser forjada, né? E essa decisão, ela é de fato uma decisão diária, porque você decide ser sábia, você decide amar, você decide renunciar, você decide dar a sua vida pelo outro, né? O casamento, ele não é um lugar em que... E aí eu acho que é muito importante falar isso. Se você, minha querida, não quer morrer pra você mesma, não case. Entendeu? Não case. Porque o casamento é a morte de si mesmo. E o encontro com o outro. Então, você encontra um outro que você resolveu dar a sua vida por ele, porque agora você é uma só carne com ele. Né? Então, não dá pra você ter um casamento sem ter a perspectiva correta de que você agora é um com aquela pessoa ali, que você tem um objetivo, chegar ao céu com ela. Sim. E aí eu botei isso na minha cabeça. E por isso que é a escola do cristianismo, porque nada melhor do que aprender sobre ser cristão do que casado. Porque ali você está negando as suas vontades, os seus desejos, muitas vezes você está aprendendo a ceder para o outro, você aprende a ouvi-lo, você aprende a ter compaixão na prática todos os dias. Porque a gente vê as pessoas também querendo fazer as coisas para fora, mas quando você começa a fazer dentro, aí que é real, né? A transformação que começa dentro, ela é real e impacta fora também, né? Então, realmente, para mim, não tem nada melhor do que aprender sobre cristianismo do que no casamento, né? Como eu tenho crescido, ainda tenho bem menos tempo de casado do que Emanuele, mas como eu cresci, assim, eu falo que eu teria casado bem mais nova. Eu acho que se eu casasse mais nova, meu Deus do céu. Mas eu casei nova, gente. Eu casei com 24 anos. Então, né? Eu tinha 24, meu marido 27. E o casamento, ele te apresenta uma realidade também da vida. Né? Porque a minha realidade, antes de casar, era uma realidade de uma filha, né? Que tinha um pai ali sustentando, que estudava, não tinha né? Uma família simples, mas estudava e estava ali. Agora, quando você é jogada no casamento... Você vai pra vida mesmo. Você vai pra vida, né? Então, eu não consigo desatrelar, né? O meu crescimento como mulher, como pessoa, fora do casamento. Sim. Porque foi o casamento. É diferente demais. Junto, com todos os desafios que eu passei com meu marido, ao longo desses 11 anos, que me forjaram, foram construindo essa mulher, né? Eu casei e a gente, assim... A gente tava pra casar... 2 meses antes do casamento, ele ficou desempregado, né? Então, a gente com casa para pagar, com um monte de conta, eu tava começando a minha carreira, não tinha cliente, né? Tadinha, gente, se eu contar a minha história... A minha renda era R$500. O meu certo era assim, eu tinha R$500 para viver. E como que ia fazer agora, né? Ele ficou desempregado. E aí, né? 15 dias antes, 2 meses antes de casar. E aí, no primeiro ímpeto foi, vou cancelar o casamento. Vou jogar esse casamento para outro ano, né? E aí, naquela hora ali, o Espírito Santo falou ao meu espírito, claramente, é agora que você vai demonstrar a sua fé, né? No que você crê, né? Você vai demonstrar se você crê que eu tô com você. Se eu dei a palavra, sim. Se já tá tudo certo, eu tô provendo até aqui, eu vou prover até o fim. E foi isso. Então, assim, eu casei com o meu marido desempregado. Agora, nunca faltou nada. Amém. Nunca faltou nada. Agora, isso faz com que a perspectiva do casal mude, né? Porque você tá ali diante de uma realidade nova, né? Uma coisa é você voltar para sua casa, dormir e saber que seu pai e sua mãe vai dar o jeito de pagar suas contas, né? Outra é você, 2 meses depois, agora tem que me virar porque eu tô casada. E se você não souber lidar bem nas fases, nas estações, porque o casamento passa por muitas estações. Sim. Muitas estações. Você, de fato, acaba sendo tola. E aí, seu casamento entra numa crise. Se você não souber resgatar, aí a gente vê quantas pessoas, né, se divorciam e desistem do casamento. Desistem da família, inclusive. Né? Porque ainda é muito mais difícil quando você tem filhos. Sim, né? Que aí o impacto ainda é muito maior. Que o impacto não é só seu. Né? Porque eu penso muito sobre isso. Né? O impacto não é só em você. O impacto é naquelas crianças, naquelas pessoas e na geração que vem. Né? Então, nós precisamos ter a perspectiva certa. Né? O orgulho, para mim, sempre foi assim, o ponto que Deus usa o casamento para me tratar. Para quebrar. Para quebrar, assim, literalmente. Para mim, sempre foi a questão de egoísmo mesmo. Assim. E a gente até estava falando sobre isso agora. Eu penso que o crescimento no casamento ele é tão forte, tão diferente de um crescimento solteiro por conta disso. Porque no casamento, você verdadeiramente aprende a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Agora, quando você
cresce, no caso, o solteiro, esse próximo como a si mesmo é mais difícil, porque você não tá ali lidando com essa pessoa todos os dias que você decide amar, né? Como a gente falou. E é uma decisão, assim, que você quer o bem daquela pessoa acima de tudo. Sim. Né? Então, você olha pro seu marido, eu olho pro meu marido e eu vejo o homem que ele é. Sim. E o homem que Deus ainda está forjando para que ele se demonstre, né? Venha à luz. Porque já é uma realidade. Sim. Então, eu consigo olhar para ele... com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. E o Senhor me ensinou isso ao longo do casamento, né? Inclusive, até no namoro, eu sempre tive muito essa visão dele. Eu sempre vi um Felipe que as pessoas não viam. E eu sabia que era do Espírito, né? Que o Senhor me mostrava. E eu sempre eu ando nessa realidade. Então, não ando no natural, né? E a mulher, ela precisa não andar no natural. Sim. Ela tem que andar no espiritual. Então, você, mulher que está nos ouvindo, talvez você se encontre numa situação em que o seu marido, naturalmente, te dê todos os motivos para que você desista dele. Mas aí você precisa ir aos pés do Senhor, buscar no Espírito Santo qual é a visão de Deus sobre este homem, né? Quem este homem é em Deus, para que você seja um instrumento. Nós não mudamos ninguém. Sim. Nós não mudamos ninguém. Mas você pode ser uma influenciadora, uma auxiliadora, uma ajudadora fiel para que o propósito de Deus na vida deste homem aconteça. Então, eu vejo muito esse meu papel dentro do meu casamento, sabe? Eu acho perfeito. Realmente, a gente tem esse papel de profetizar, né, sobre o nosso lar, sobre a vida do nosso marido. E eu acredito que muito do que destrói, né, o papel de tola na sociedade é que as mulheres, elas não veem com os olhos de Deus, ela vê o que ela está vendo ali. Então, é bagunceiro, isso é o mais simples, básico, né? Mas né? é daí para mais. Então, ao invés de ela olhar o que a palavra diz, o que o Senhor está falando, e ele mostra pra gente, ele fala, profetiza. Então, você profetizar é um homem de Deus, é íntegro, é honesto. E além daquilo que você tá vendo. Porque, às vezes, a tua vontade é falar o que você vê. É criticar. Entendeu? Mas você não pode ter essa ação. Você precisa ser uma mulher que saiba usar bem as suas palavras, né? Então, algo que, assim, eu sempre tive com meu marido... Isso desde o namoro, mas muito no casamento, é não falar aquilo que eu vou me arrepender. Então, eu não falo sobre algo que eu não acredito sobre ele, ainda que ele esteja me irritando, né? Porque, gente, somos humanos, né? Sim. Tem dia que ele tá me estressando. E o que eu faço? Ai, Jesus, misericórdia. Mas, até pra você falar alguma coisa, tem um jeitinho pra falar. E hoje eu tava pensando sobre uma personagem bíblica que eu gosto muito. Eu acho que casa muito nesse ponto, né? Do marido ainda não ser quem você gostaria que fosse, né? Sobre Abigail. O Senhor me ensinou muito sobre... com essa personagem, eu acho que a gente fala pouco até dela, né? Da Abigail. A Abigail, ela era casada com um homem extremamente tolo. Um homem que não servia ao Senhor, né? Um homem que era egoísta, né? E aí eu acho que já pega até num tema que a gente vai falar no próximo. Segura. Vamos segurar esse, Vamos segurar essa ponta aqui pra você assistir o próximo episódio. Boa. Vamos falar sobre isso, tá? Então fica, vou mudar aqui, ó. Tá? Vou voltar pra palavra. Volta pra palavra. Realmente, a palavra, ela tem poder de vida e de morte. Exato. Então, o que a gente profetiza sobre o nosso lar é decreto. Isso é muito sério, muito sério. E o que a gente mais vê são mulheres murmuradoras. Sim. E o que mais vê mesmo, porque é a meu realidade. Marido, meu marido... Mulheres que no meio de amigas começam a falar do marido, isso pra mim não me desce. Como é que você, no meio de amigas ali, vai começar a falar mal do seu marido, desonrar? Então, isso é muito sério e eu creio que tem consequências. Isso Sim, é vício. É verdade. É porque você quer se... Gente, olha só. Ninguém quer falar assim, nossa, meu casamento é maravilhoso. As pessoas estão tão acostumadas a terem uma visão ruim do casamento que se você falar, e eu já passei por isso, tá? Se você fala que no seu casamento, não, mas no meu casamento não é assim. Impossível. Então conta isso aí. Olha, o Felipe às vezes fala algumas coisas, então manda sua mulher dar curso. Manda ela dar um curso sobre isso, porque lá em casa... Profetiza, assim, mulher, profetiza. Esse é o ponto. E assim, as renúncias que a gente faz. Sim. Gente, ninguém constrói, ninguém... colhe,
né? Se não semeou, e muitas vezes a sua semente a respeito do seu marido Sim. vai ser semente de lágrimas, Sim. né? O nosso marido, ele não está perfeito como nós não estamos perfeitas. Sim, vale lembrar, né? Não somos, né? E a gente precisa... E isso é algo que, sim, pra mim sempre foi muito... Eu achava que eu era perfeita. Tá entendendo? Por isso que o casamento pra mim, assim, foi muito importante. Porque o meu marido, ele não tem esse problema de Sempre me mostrar... era ele o problema. Que eu tenho também imperfeições, né? Mas, tadinho, ele é tão bonzinho que ele não falava. Ele não falava algumas coisas. E aí, o Senhor começou a me fazer ver, né? O Espírito Santo, você vê como o Espírito Santo nos ajuda. Né? Teve uma fase que eu falei assim, Espírito Santo, eu tô fazendo alguma coisa errada? Porque você tem que me mostrar. E o Espírito Santo começou a trazer à minha memória tanta coisa que eu tava fazendo, que eu tinha feito, que eu fiquei assim, meu Deus, olha como eu, né? Olha como eu era, olha só, olha o meu egoísmo. Porque eu realmente, assim, o orgulho e o egoísmo, ele é junto. E eu era uma mulher que eu queria as coisas só do meu jeito. Sim. Entendeu? Só, não, se não é, não, vai você. E isso, assim, meu marido ficava chateado. Mas ele não falava, entendeu? Homem, geralmente não fala. Falava. E aí, o que eu achava? Que eu continuava o quê? Mas isso é muito sério. O homem não falar é muito sério. Porque também na hora que eles... Quando fala também. Só Jesus. É verdade. Quando fala, você regala até o olho assim, fala, meu Deus. Mas a gente precisa saber que a gente não é perfeita, né? E que muitos comportamentos do nosso marido, inclusive, estão desajustados por conta dos nossos. Por conta dos nossos, realmente. Por conta dos nossos. Porque quando você se posiciona, invariavelmente ele vai se posicionar. De algum jeito ou de outro, ele vai se posicionar. Ele vai ter que reagir de alguma forma. Sim. Não tem como o teu marido não reagir, né? Então, é importante. Ainda que ele não reaja, ele observa. O homem percebe a mudança ali, a diferença. Ele observa demais a mulher. Às vezes você não acha, né? Não, meu marido não tá vendo isso. Tá vendo, sim. Tá. Porque às vezes eu faço alguma coisa, eu falo, achei que nada aconteceu. Sim. Passa um tempo, ele, mas eu vi você. Aí eu... E o próprio Espírito Santo desperta também, né? Pra que ele fique atento naquilo ali, né? Eles não sabem disso, Mas a gente precisa chamar a atenção, ir até o Espírito Santo. Sim. Porque ele realmente nos auxilia. E ele sabe, muitas vezes, como nos ajudar nessa condução, né? De nós amadurecermos e também sermos um instrumento de amadurecimento para o nosso marido, né? Se você tem aí anos de casado e, minha filha, você não tá melhorando, você tá piorando. Sim. Não tem como. Ou você tá melhorando ou você tá piorando. Porque se você estiver parada, né? O movimento tá ali da vida, né? Então, o que não tá crescendo tá morrendo. Sim. Então, você precisa, né, ver o seu casamento como um instrumento de amadurecimento. E amadurecer dói. Sim. Dói. E sabe o que eu acho interessante sobre isso? Que a gente vê muitas mulheres, como a gente estava falando, são murmuradoras, né? Uhum. Porque muitas delas estão ali perdidas nesse lugar de esposa, talvez algumas já mães, outras... tem uma carreira profissional, enfim, perdida nesse lugar de propósito. Uhum. Achei legal da gente pincelar sobre isso aqui. Só que aí, esses dias, eu estava até conversando com uma amiga, que ela às vezes, eu não sei, eu tô meio perdida no meu propósito, não sei o quê. Só que, às vezes, ela já está no propósito dela ali, dentro da casa dela, com o marido, com o filho, e ela ainda não se despertou para isso. E aí, ela fica sendo uma mulher tola, porque reclama. É fora, né? Sim. É fora. E, assim, nos últimos anos, o Espírito Santo, eu realmente tive que ir para esse lugar. De olhar para minha casa, de cuidar da minha casa. O Senhor já te confiou ali também. De cuidar, né? Eu tive que refazer tudo. Sim. Né? É como se o Senhor falasse assim, agora volta lá do início e vamos construir de novo. E aí... meu jeito. Do jeito que eu quero. E eu comecei a ver que o quanto a minha vida... né, dentro do meu lar, faz diferença na vida do meu marido e da minha filha, né? E em breve do meu filho também, né? Uhum. E assim, mas quando o Senhor me colocou em casa, né? Mais em casa, eu comecei a ver coisas que eu não tinha prazer, né, de fazer. Mas que depois o Senhor começou a me ver a importância. Daquilo, sabe? Que aquilo gera. Né? Daquilo. De você passar uma roupa pro seu marido e profetizar. Sim. Enquanto você passa uma roupa, você orar. Né? De você poder cuidar. Uhum. Cuidar do seu marido, de você poder ter um culto em casa, Sim. Você tá junto ali,
né? São detalhes tão preciosos. Às vezes a gente negligencia, né? E não valoriza. Quantas pessoas, às vezes, gostariam de poder sentar e assistir um filme em família? Porque não tem família mais. Né? Sim, é verdade. Então, a gente precisa ver que o nosso primeiro propósito sempre vai ser o nosso lar. Sim. Sempre vai ser na nossa família. Porque se a gente não estiver disposta a ser fiel ali, não adianta a gente achar que o nosso propósito lá fora vai ser mais importante, lá fora é o propósito. Não, o propósito começa sempre no ambiente familiar. Sempre vai começar ali. Então, né, você, mulher, não está perdida se você está dentro do seu lar, cumprindo bem o teu propósito. Até a hora que Deus, né, se na hora que Deus quiser Ele te conduz. Te expor, ele vai te expor. Sim. Mas seja encontrada fiel. É o fiel no pouco, né? Fiel no pouco, muito será acrescentado. É você entender este lugar e fazer esse lugar com excelência. Porque essa mulher que não está bem com ela mesma, por essa questão de buscar algo fora, ela acaba não estando bem dentro. E aí ela não supra o marido ali nas necessidades dele, ela acaba atormentando a cabeça dele. Então é aquele marido que vai trabalhar estressado. Por mais que ele seja muito bonzinho e tal, ele acaba não estando bem. Né? Nem o marido que não é bonzinho, sim. Então, mas, você falando, eu já estou imaginando aqui os comentários. Mas, nossa, só mulher! Porque tem muito isso. Sim, eu pensei nisso vindo. Que tem que só saber. O papel da mulher. Não, gente, o homem, ele também tem o papel dele dentro desse lugar da família. Sim. Mas, né, nós temos um poder de dar o tom muito, muito grande a forma como o nosso marido ele se comporta, né, dentro da família, né? Você pode utilizar de sabedoria para trazer esse homem para perto, trazer esse marido para perto de você, para perto dos filhos, para perto do lar, para que ele possa desejar voltar para casa. Porque tem homem que não deseja voltar para casa. Sim, é verdade. Não encontra ali um zelo, né, um cuidado. Porque tem uma mulher reclamona. Sim. Tem uma mulher rixosa. A Bíblia diz que a mulher rixosa é pior que uma goteira caindo do dia todo, né, na cabeça. Então, a mulher, ela precisa aprender a saber o tempo, a discernir o tempo, né? O tempo de falar, o tempo de calar, né? Eu comecei quando você começa a estudar e ver sobre relacionamento, né, você vê que é muito mais sobre o outro do que você, né? E aí, você pode ir para um lugar de muito desamparo. Mas então ninguém vai suprir minhas necessidades. Né? Porque a gente cai nessa, tipo, nossa, eu tô olhando tudo pro outro, eu tô fazendo tudo pro outro, tá? Mas quando que vai ser pra mim? Né? Porque a gente acha que tem que ter essa reciprocidade. Às vezes não vai ter. Sim. Às vezes vai ser só servir. E servir pra quê? Pra que você aprenda a ser uma mulher moldada por Cristo. Por quê? Porque temos que fazer para o Senhor. Sim. Ainda que a gente não receba recompensa. Isso que é amadurecimento. É fazer o que tem que ser feito. Quando você faz por outro, o Cristo faz por você. Né? Exato. Então... Mas você pode cair nesse lugar de desamparo. Tá, mas quando que meu marido vai suprir minha necessidade? Vai suprir minha carência? Talvez hoje seja o tempo de você servir. Servir sem esperar que vá voltar. Até que chegue um dia que você também será honrada na mesma proporção. E aí que tá o amor. Porque se você não amar, você não consegue fazer isso. Né? Porque vai ter um momento no casamento que você vai ter que dar 100%, enquanto o outro não está dando nada. Sim. Ou então você vai ter que... O outro está dando 50%, né? E você está ali dando... Gente, eu sou péssima para isso. Peraí, você está dando 70%. Está dando 70%, o outro está dando 30%, né? E é isso aí. É isso aí, porque isso é a vida. Né? A vida não é esse conto. Por isso que muita gente fala, relacionamento tóxico. Porque ninguém consegue hoje ficar... num relacionamento, você vê às vezes esses casos, esses artistas, né? Cada hora é muito difícil. Você vê um artista que está ali uma vida, anos, né? Com o outro. Esses que são pessoas que entenderam que a vida... O significado, né, do casamento. E que a vida é isso aí, né? Um dia você vai ter que dar tudo. Meu Deus! Um dia você vai ter que dar tudo, enquanto o outro não está dando nada, porque ele não tem condição de dar. E aí lembra-se da promessa que foi feita no altar. Né? Na alegria. É verdade. É isso que se esquece, né? Porque lá desde o altar já foi falado que nem sempre vai ser 100%, né? Todos os dois. Não dá, gente. Não dá. 50-50 às vezes é quase impossível. Sim. É difícil. Vamos chegando ao fim, senão a gente não acaba. E nós queremos complementar esse tema no próximo, porque eu já queria falar várias coisas do próximo aqui, só que eu vou deixar pro próximo. Vamos segurar. E você aí, mulher,
comenta aqui, né? O que você achou deste primeiro tópico, né? Desta série de casamento que vamos falar, né? Ao longo dos próximos episódios. E também mande pra gente perguntas. Esteja lá no nosso Instagram, né? @EmPautaCast, porque a gente quer ouvir você, perceber a sua perspectiva e trazer, né, a nossa visão, né, diante daquilo que vocês estão aí com dúvidas e precisando de ajuda. Enfim, nós estamos aqui para servir e queremos edificar a vida de vocês. Isso aí. Mandem sugestões pra gente saber o que falar mais nessa série sobre casamento, que nós queremos realmente contribuir com a vida de vocês dessa forma, assim, dinâmica, né? Uma conversa entre amigas, todas nós. E vamos que vamos. Para a próxima. Beijo.